Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer receber vocês mais uma vez para nossa aula prática. E hoje vamos falar sobre a fixação dos pontos controvertidos na prática. Por que é importante eu entender esse conteúdo? O que isso vai mudar na minha vida prática? Eu fiz questão de colocar aqui alguns itens para te mostrar, depois que você terminar essa aula, toda a transformação que vai acontecer na sua advocacia. É importante você entender sobre a fixação dos pontos controvertidos, primeiro, porque quando você tem clareza sobre quais são os pontos de controvérsia em um processo, você sabe qual é a prova que tem que ser produzida. E quando você sabe que prova que você tem que produzir, isso pode representar a vitória no processo. E quando você não sabe que prova que você tem que produzir? E quando você não sabe que tipo de prova vai convencer o magistrado? Então essa é a primeira vantagem. Pode ficar tranquilo que lá no final você vai compreender, vai fechar na sua cabeça. Segundo motivo, porque quando você tem clareza sobre os pontos controvertidos do seu processo, você nunca mais tem perguntas indeferidas pelo juiz. É isso. Você vai entender quais são as perguntas pertinentes, quais são as perguntas impertinentes. Quando você tem essa clareza, você consegue, inclusive, sustentar uma pergunta que o juiz indeferiu. Imagina que você está lá numa audiência, faz uma pergunta, o juiz fala, não, eu indefiro essa pergunta. O que eu vou te ensinar hoje vai te permitir a derrubar esse indeferimento do magistrado, porque você vai mostrar para ele, na prática, por que a sua pergunta deve ser deferida e por que ele está errado. Terceiro motivo, quando você tem clareza sobre os pontos controvertidos, você sabe impugnar uma pergunta feita pelo seu adversário na audiência. Qual que é a sua participação na audiência? Você entra mudo e sai calado? Você deixa o seu adversário perguntar aquilo que ele quiser? Hoje, depois que terminar essa aula de hoje, você vai ter total clareza para poder entender e saber impugnar uma pergunta feita de forma indevida pelo seu adversário, tá bom? Esse é mais um dos motivos que justifica você estudar e estar comigo até o final. Uma outra situação que justifica o seu estudo, tudo aquilo que você vai aprender comigo, é porque quando você tem clareza sobre os pontos controvertidos, você sabe exatamente quais são as consequências de eventual revelia da parte contrária. Já aconteceu com você da parte requerida ser revel e mesmo assim o juiz não acolher o seu pedido? Hoje você vai entender por que isso pode acontecer. Muita gente não entende que um dos efeitos da revelia é fazer que sejam considerados verdadeiros apenas os fatos não impugnados. Tá? Mas isso não acarreta a veracidade do direito que foi pleiteado na inicial. Não necessariamente acarreta, então, a procedência do pedido, como eu vou te mostrar ao longo dessa aula. Controvérsia é sinônimo de disputa, de discussão, de contestação. Um exemplo bem simplório. O Zé fala que a água do mar é azul. O Zé está conversando lá com o João. O Zé olha para o mar e fala, ó, a água desse mar aqui é azul. E o João diz, não, Zé, você está enganado. A água do mar é verde. Existe, então, uma controvérsia sobre um fato. Qual é a cor da água? É verde ou azul? Isso é uma controvérsia, uma disputa, uma discussão, uma contestação. Você consegue entender que aqui nesse meu exemplo, eu acabei de te dar um exemplo, né, de uma controvérsia sobre um fato? Tá? A cor da água é um fato, existe ali no mundo, você consegue ver. Né? Se o Zé fala que é azul e o João fala que é verde, nasceu aí uma controvérsia. Então, o primeiro conceito que você tem que ter na sua cabeça é o que é, afinal de contas, uma controvérsia. E por que você precisa ter esse conceito? Para você começar dentro dos seus processos, fazer uma diferenciação muito importante, muito importante. Que diferenciação é essa? Você vai ver que dentro de um processo, pode haver uma controvérsia sobre um fato, mas também pode haver uma controvérsia sobre um direito. São coisas diferentes. A primeira coisa importante, então, que eu coloquei aqui no nosso mapa mental, é em todos os seus processos, você saber que nele pode haver uma questão de fato controvertida, mas também uma questão de direito controvertida. Vamos ver exemplo para isso clarear bem na sua cabeça? Eu vou te dar um exemplo de uma questão de fato controvertida. Imagina que lá na petição inicial, o autor afirma que o acidente aconteceu porque o réu passou pelo cruzamento quando o sinal estava vermelho.
Na contestação, o réu afirma que quando ele passou pelo sinal, o sinal estava verde para ele e estava vermelho para o autor. Eis então a questão de fato controvertida. Tá? Essa questão, a cor do sinal, o sinal estava verde ou estava vermelho, quando o réu passou, é uma questão de fato controvertida. O sinal estar verde ou vermelho é um fato, não é? Assim como a cor do mar, isso não é um fato? É um fato. Então você precisa entender que dentro de um processo podem haver questões de fato controvertida, mas também pode existir questão de direito controvertida. Essa é a primeira diferenciação. Vamos ver aqui um exemplo de questão de direito controvertida, muito simples para você poder entender. Na petição inicial, o autor afirma que, em razão do acidente causado pelo réu, ele teve um prejuízo de 10 mil reais. E aí, lá no final da petição, ele pede que o réu seja condenado a ressarcir esse prejuízo de 10 mil com juros e correção monetária que deve incidir desde a data do acidente. Esse é o pedido que o autor faz. Mas lá na contestação, o réu, além de ter negado, né, ser causador do acidente, ele fala, olha, tudo bem, se o juízo entender que eu devo ressarcir o réu, os juros e a correção monetária devem incidir a contar da citação e não da data do acidente. Você consegue entender que há, então, uma questão de direito controvertida? Tá? Em caso de condenação, os juros devem incidir desde a data do acidente, como quer o autor, ou desde a data da citação, como quer o réu. Veja, uma questão de direito controvertida, questão de fato controvertida e questão de direito controvertida. O juiz resolve as questões de fato controvertida olhando para as provas. O juiz resolve as questões de direito controvertida olhando para o direito, olhando para a jurisprudência, olhando para a doutrina. Você precisa saber que o Código de Processo Civil, ele estabelece a obrigação do juiz de fixar os pontos controvertidos. O que o artigo 357 do Código de Processo Civil fala? Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste capítulo, e agora não interessa para a gente saber quais são essas hipóteses, deverá o juiz, em decisão de saneamento e organização do processo, item 2, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de provas admitidos. E também, item 4, delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito. Mas, meus amigos, eu estou aqui para te falar da prática. Na prática, você vai ver que, infelizmente, isso nem sempre acontece. Não é em todos os processos que você vai encontrar o juiz mastigando para você e te mostrando quais são os pontos controvertidos. Isso deveria ser a regra. O juiz sempre deveria fazer a decisão de saneamento. Mas eu não estou aqui para fazer uma crítica, eu estou aqui para te ensinar o que pode acontecer na prática. Por isso, você que está assistindo a minha aula, você que está interessado no conhecimento prático, a partir de hoje, você sempre vai adotar a postura que eu vou te ensinar a partir de agora. Olha, por enquanto, eu quero que você tenha fé. Faça isso, aplique isso que eu vou te ensinar hoje e veja a transformação dos seus resultados. Você vai ver a clareza de atuação que você vai passar a ter assim que você aplicar a técnica simples que eu vou te ensinar na aula de hoje. Não espere que o juiz vá prolatar a decisão de saneamento e vai clarear tudo para você. Até porque, fazendo o que eu vou te ensinar hoje, você vai ter condições, inclusive, de impugnar uma decisão de saneamento mal feita. O que é comum. Claro, os juízes também erram. Vamos lá, a partir de agora, eu quero que você tenha o foco absolutamente total no que eu vou te ensinar agora. Em todos os seus processos, isso vale para a justiça comum, para juizado, para a justiça federal, qualquer processo judicial contencioso que você tiver, né, processo que tenha litígio. Assim que for apresentada a contestação, eu vou te dar agora a sua tarefa. O que você vai fazer a partir do momento em que for apresentada uma contestação? Nós estamos falando de pontos controvertidos, né? A controvérsia, ela nasce a partir do momento que é apresentada a contestação. Então, o que você vai fazer em todos os seus processos assim que for apresentada a contestação? Primeiro ponto. Você vai criar um arquivo de texto no seu computador e vai dividir esse arquivo de texto, vai dividir a primeira página em 3 colunas.
Pode ficar tranquila que eu vou te mostrar isso. Na coluna do lado esquerdo, você vai escrever lá em cima, fatos alegados na inicial. Na coluna do meio, você vai escrever lá em cima, fatos controvertidos na contestação. E na coluna do lado direito, você vai escrever lá em cima, fatos novos alegados na contestação. Vamos ver isso na prática? Tá aqui, ó, tabela mágica para fixação dos pontos controvertidos. Então, foi apresentada a contestação, vai no seu computador e cria esse documento aqui. Coloca o número do processo e cria esse documento. Tá aqui, ó, fatos alegados na petição inicial, fatos controvertidos na contestação e fatos novos alegados na contestação. Essa é a primeira coisa que você vai fazer assim que for apresentada a contestação. E aí? E depois, o que você faz? Em seguida, você vai ler a sua petição inicial, tá? Se você foi o autor dela, pode ser que você seja o requerido, mas se você foi o autor, você vai ler a petição inicial e vai inserir nesse documento que você criou, tá? Lá na coluna do lado esquerdo, todos os fatos que foram alegados na inicial. Só os fatos. Vamos exemplificar para ficar mais fácil. Imagina que você leu a petição inicial e você identificou o primeiro fato. O primeiro fato alegado lá é: o acidente aconteceu porque o réu passou no cruzamento com um sinal vermelho. Tá? Então você identificou o primeiro fato. O que você vai fazer com esse primeiro fato? Você vai escrever lá na coluna, já na página 2. Olha aqui, ó, página 2, fato 1. O acidente aconteceu porque o réu passou no cruzamento com um sinal vermelho. Perfeito? Identificou o primeiro fato, anotou ele na planilha. Continua lendo a petição inicial e aí você identificou um segundo fato. O réu aparentava sinais de embriaguez no momento do acidente. Aparentar sinal de embriaguez é um fato, né? Está lá narrado na petição inicial. Esse fato, tá, é relevante, é o fato de número 2 e você vai anotar lá na nossa planilha. Tá vendo aqui, ó? Consegue acompanhar na nossa planilha? Fato número 2. O réu aparentava sinais de embriaguez no momento do acidente. Você continua lendo a petição inicial e você identifica um fato número 3, narrado lá na petição inicial. Por exemplo, o autor narrou que dentro do carro do réu foram encontradas 3 garrafas de cerveja. Isso é um fato, diferente dos demais. Você vai anotar lá na nossa planilha. Tá vendo aqui, ó? Fato 3. Dentro do carro do réu foram encontradas 3 garrafas de cerveja. E aí, você continuou lendo a petição inicial e encontrou um quarto fato. Veja que eu não estou analisando o direito, veja que eu não estou analisando os pedidos, eu estou analisando os fatos. É simples, você vai ler e vai, primeiro anota, né? Primeiro rabisca na petição e depois joga para a sua tabela. E você achou um quarto fato. No quarto fato, o autor fala que, em razão do acidente, o autor ficou 30 dias sem poder usar o carro dele e teve gastos com o Uber. Isso é um fato, não é? Eu ficar sem poder usar o meu carro porque ele está danificado em razão de um acidente e ter que usar o Uber é um fato. Então, nós achamos na leitura da nossa petição inicial 4 fatos. Esses 4 fatos eu vou colocar aqui na página 2 da tabela. Tá vendo aqui, ó, na tabela, os nossos 4 fatos? Mas o que você vai fazer também? Você vai colocar ao lado de cada fato, tá vendo aqui na tabela, ó, o número da página do processo em que esse fato está narrado. Então, se você encontrou isso lá na página 2 do processo, escreve aqui, para facilitar a sua visualização. O fato 2 está na página 3, escreve aqui e assim por diante. Então, a sua primeira tarefa, tá? Nesse momento, você não precisa se preocupar em anotar as questões de direito. Você só está fazendo uma peneira na petição inicial para identificar as questões de fato. Qual que vai ser o seu segundo ponto, o seu segundo passo? Vai ser justamente, tá, analisar. Depois de você ter feito todas as anotações sobre a petição inicial, você vai analisar detalhadamente a contestação. Se aqui na nossa tabela tem os fatos alegados pelo autor, você vai ler a contestação primeiro para buscar se houve contestação, impugnação sobre cada um desses fatos. Tá? Essa é a primeira coisa que você vai fazer. Por isso que eu coloquei aqui, ó, no primeiro momento, depois que você terminou de ler a inicial e começou a ler a contestação, você vai procurar na contestação o que o réu fala sobre cada um daqueles fatos alegados na inicial. Se ele não falar nada, você vai escrever lá na tabela que o fato é incontroverso. Mas se ele falar sobre o fato, você vai anotar o que foi dito por ele.
Vamos ver aqui nosso exemplo? Lembra lá, ó, sobre o fato 1, que a gente disse aqui, ó, lembra? O acidente aconteceu porque o réu passou no cruzamento com o sinal vermelho. Você está lendo a contestação e você viu que lá na contestação, sobre o fato 1, o réu disse que quando ele passou pelo cruzamento, o sinal estava verde e não estava vermelho. O que você vai fazer? Vai escrever lá na nossa tabela. Olha aqui como é que ela fica, ó. Fato 1, alegado na petição inicial, e aquilo que o réu disse na contestação sobre o fato 1. Veja, o que um disse do lado esquerdo e o que o outro disse do lado direito. Isso vai te dando clareza sobre o primeiro ponto controvertido. Você já viu que tem um ponto controvertido. E aí, você continua lendo a contestação e você descobre que sobre o nosso fato 2, o réu diz o seguinte: no dia do acidente, o réu não havia ingerido bebida alcoólica, razão pela qual ele não apresentava sinais de embriaguez. Lembra do fato 1? Olha aqui na nossa tabela, ó. O fato 2, aliás, alegado na inicial, o autor tinha dito que no momento do acidente o réu apresentava sinais de embriaguez. E aí você está lendo a contestação e vê que sobre isso o réu disse, olha, no dia do acidente eu não tinha ingerido bebida alcoólica nenhuma, razão pela qual eu não tinha sinal de embriaguez. Veja, ele se contrapõe a esse fato. Ele contesta esse fato. Também é um fato controvertido. Concorda comigo? E você anotou. Está bem claro aqui para você. Fato 1, controvertido. Fato 2, controvertido. E aí, sobre o fato 3, o réu ele é lacônico. Ele simplesmente fala lá na contestação que não há provas sobre isso no processo. Vamos lembrar o nosso fato 3? O fato 3, alegado na inicial, é que dentro do carro do réu foram encontradas 3 garrafas de cerveja. E lá na contestação, o réu simplesmente ele não impugna de forma específica, ele impugna de forma geral. Ele fala, ó, não há provas sobre isso no processo. E olha, aqui está o primeiro ponto de atenção que eu queria te chamar. A impugnação feita na contestação, ainda que de forma um pouco genérica, ela acaba tornando o fato controvertido. Tá? É claro que você vai ver, e eu vou te falar mais à frente, que o réu tem a obrigação de impugnar de forma específica cada fato. Tá? Se ele não impugna um fato, esse fato se torna incontroverso. Mas aqui, na leitura da contestação, dá para você entender que ele não concorda quando ele diz que não há provas sobre isso. Tá? Ele fala simplesmente que o autor não trouxe provas. Então, em regra, ele está negando o fato. O que você vai fazer? Vai anotar. Olha lá na nossa planilha. O que o réu fala sobre o fato 3? Que não há prova sobre isso no processo. E lembra, sempre você vai anotar na nossa planilha o número da página. Olha aqui o número da página anotado aqui, ó, na folha 66 lá da contestação, que o réu fala isso. Depois você vai entender lá na frente, a hora que esse mapa estiver bem grande, a hora que essa tabela estiver bem completa, como que essas anotações vão te salvar na prática, tá bom? Fica tranquilo que você vai entender exatamente sobre isso. Não esquece de sempre escrever o número da página dessa alegação. E aí, você continua lendo a contestação. Lembra que você anotou que na inicial o autor falou sobre 4 fatos e você já encontrou na contestação o que ele disse sobre 3 fatos. Mas você continua lendo e vê que o réu não falou nada sobre o fato 4. Qual era o fato 4? O fato 4, o autor disse que em razão do acidente, ele ficou 30 dias sem poder usar o carro e teve gastos com o Uber. E o réu não fala nada sobre isso. Ele simplesmente silencia. O que você vai fazer na sua planilha? Vai anotar aqui, ó, fato 4, o réu não falou nada sobre isso. Tá? Compreendeu qual é o exercício que você tem que fazer para anotar os fatos da inicial e anotar os fatos da contestação? Tá aí, você tem clareza até agora do que é controvertido e o que não é controvertido. Mas não é só isso, você vai ter que andar. No segundo momento, o que você vai fazer para ter clareza? Você vai pintar de vermelho todos os fatos que foram controvertidos e de verde os incontroversos, para ficar mais fácil para você. Olha como é que fica aqui, ó. Olha aqui na nossa página 4. Você que está no YouTube está enxergando aqui a nossa tabela, né? O fato 1, quando eu pintei de vermelho, eu já identifico que esse fato é um fato controvertido. O 2 também, o 3 também, e o 4 está verde, ou seja, não é um fato controvertido. Tá? O réu não disse nada sobre a alegação do autor de que ele ficou 30 dias sem poder usar o carro e com isso ele teve gastos com Uber. Terceiro momento, depois que você pintou lá de vermelho e de verde, no terceiro momento você vai ler
novamente a contestação e vai procurar nela todos os fatos novos que foram trazidos pelo requerido. Fatos que não tinham sido mencionados lá na petição inicial. E você vai anotar cada fato encontrado na coluna do lado esquerdo da tabela. Você conseguiu ver aqui na nossa tabela? Nós temos uma coluna aqui do lado, aliás, para mim é do lado direito, né? Mas ela está aqui do lado esquerdo, na ponta direita aqui da tabela aqui para mim. Fatos novos alegados na contestação. Mas como assim, professor? O réu ele pode alegar fatos novos na contestação? Obviamente que sim, tá? Eu vou te mostrar, inclusive com exemplos práticos nesse caso aqui abstrato que nós vamos dizer, tá? Então, imagina aqui que na leitura dessa nossa contestação imaginária, o réu alegou 2 fatos novos. Qual que é o primeiro fato novo que você viu lá na contestação? O réu fala assim, ó, no momento do acidente, quem estava conduzindo o carro do autor não era ele, mas era o filho dele menor que não tem nem habilitação. Veja, esse é um fato novo, que até então não tinha aparecido no processo. O que você vai fazer? Vai jogar esse fato novo na nossa tabela. Fato novo 1. Quem estava conduzindo o carro do autor não era ele, mas era o filho menor, não habilitado. E o que você faz? Escreve aqui na tabela o número da página que tem essa alegação. Veja, é só você ler aqui os fatos alegados na inicial e na contestação que você vai ver que esse é um fato novo. Até agora, ninguém falou sobre isso nem na inicial. Você foi encontrar esse fato novo na contestação. E aí você continua lendo e vê que o autor traz um segundo fato novo. Tá? Qual é o segundo fato novo? Ele diz assim, ó, o autor não teve prejuízo por ter ficado sem o carro, uma vez que ele tem um outro automóvel e ele se valeu desse outro automóvel para se locomover. Ele não teve despesas com o Uber, não, como ele está alegando. Veja, o fato do autor ter um outro carro é um fato novo, que não foi dito na inicial, foi levantado, foi suscitado pelo requerido. O que você vai fazer, então? Anotar aqui, ó, fato novo, número 2. O autor não teve prejuízo por ter ficado sem carro, uma vez que ele tem um outro automóvel e ele se valeu do mesmo para se locomover. Conseguiu compreender até agora como que você torna as coisas muito mais simples, separando discussão de fato com discussão de direito, essa é a primeira coisa, pontuando cada fato alegado na inicial e o correspondente na contestação. Às vezes não vai ter correspondente, como aqui no nosso fato 4. Você leu a contestação e viu que o réu não falou nada sobre aquele fato na contestação. Você vai pintar de verde e vai anotar aqui na sua planilha. E aí você lê a contestação e vê todos os fatos novos que foram alegados pelo requerido. Aqui, no nosso exemplo, nós temos 2 fatos novos. E olha, sempre escreva o número da página em que esse fato apareceu, tá bom? Atenção 1. Geralmente, os fatos novos que costumam ser alegados nas contestações são os famosos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Geralmente, o réu, quando apresenta fatos novos na contestação, esse fato tem por objetivo impedir o autor de conseguir aquele direito que ele pugna, ou de modificar o direito que foi pleiteado, ou de extinguir o direito do autor. Vamos ver aqui, ó. Nesse fato novo 1, quando ele diz que quem estava conduzindo o carro do autor não era ele, mas era o filho menor não habilitado, esse é um fato que pode modificar o direito à indenização pleiteado pelo autor, pois pode restar caracterizada aí uma culpa concorrente ou até mesmo uma culpa exclusiva do autor, tá? Porque passou o carro para o veículo, passou o carro para o filho menor não habilitado. Então veja, na maioria das vezes o fato novo alegado em contestação é um fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor. Você vai entender por que na prática tanto faz ser um fato modificativo, impeditivo ou extintivo. O que isso tem interferência é na regra do ônus da prova, como nós vamos ver mais adiante. Fica tranquilo, tá? No fato novo número 2 que nós colocamos aqui, ó, lembra o fato novo número 2 levantado pelo réu foi, ó, o autor não teve prejuízo por ter ficado sem carro, uma vez que ele tem outro automóvel e ele se valeu do mesmo para locomover. Esse
é um fato que visa impedir o direito do autor, o direito que ele pugna ao ressarcimento. Como ele pretende receber uma indenização alegando que ele teve gastos com Uber, se ele tinha um outro veículo à disposição dele? Com esse fato novo, o réu quer impedir ele de receber essa indenização. Tá? Capturou? Viu com atenção que sempre os fatos novos alegados em contestação vão ter esse objetivo? Ou extinguir, ou modificar, ou impedir o direito do autor? Essa é a primeira atenção. A segunda atenção que eu quero que você tenha é que sempre que houver um fato novo alegado em contestação, esses fatos novos, eles devem ser impugnados pelo autor na réplica, na impugnação à contestação, sob pena deles se tornarem incontroversos. Veja como que a réplica é uma peça muito, muito, muito importante, porque se você, na sua réplica, você se limita a repetir o que você fez na inicial, você vai estar tornando incontroverso os fatos novos alegados pelo requerido. Vamos ver como é que fica isso na prática, na nossa tabela, e aí a gente já entra aqui no nosso quarto momento. O que você vai fazer? Você vai pintar de azul, eu estou colocando essas cores, mas você pode escolher a cor que for melhor para você, tá? Você vai pintar de azul todos os fatos novos trazidos em contestação. Olha aqui como é que fica a nossa tabela. Então aqui, na primeira coluna, nós temos os fatos alegados na inicial, na segunda coluna, os fatos alegados na contestação sobre cada um dos fatos alegados na inicial, e na terceira coluna nós temos os fatos novos, aquilo que o autor não tinha falado e aquilo que o réu trouxe de novo na contestação. Tá? Depois de pintar essa coluna, e eu sempre digo, lembra sempre de anotar o número da página para poder facilitar. No quarto momento, então, você vai pintar de azul os fatos novos, e aqui, se você é o autor da ação, você consegue ter clareza sobre o que você tem que atacar na impugnação. Você sabe exatamente que a sua impugnação tem que falar expressamente sobre esses fatos novos, porque se você não falar, esses fatos vão ser considerados incontroversos. Olha como que é importante a réplica. Por isso que eu insisto, eu não vou entrar nessa discussão, mas eu insisto que no juizado especial, a réplica pode ser obrigatória quando tem fatos novos alegados pelo réu na contestação. Há gente que fala, não, no juizado não tem réplica, não tem impugnação à contestação. Meu amigo, depende. Nesse caso aqui, se essa ação estivesse tramitando no juizado, como que o juiz vai julgar se ele não deu oportunidade para o autor de impugnar esses fatos novos trazidos pelo requerido? Então veja que é só um simples raciocínio lógico, você já entende que sim, às vezes pode ser que no caso concreto o réu não traga fatos novos na contestação e aí não tem razão nenhuma para você abrir para o autor fazer réplica. Agora, quando há fatos novos ou quando há também questões de direito, o requerido, o autor tem o direito à réplica, porque ele tem o direito de impugnar ou não esses fatos novos, tá bom? Logo após a apresentação da réplica, então imagine o seu caso concreto, logo após a apresentação da réplica, a impugnação, a contestação, você vai criar uma nova coluna na tabela, tá? Para quê? Para tratar da manifestação lá na réplica sobre os fatos novos elencados em contestação. Você vai anotar tudo aquilo que o autor falou sobre aqueles fatos novos. Então, você vai ler a réplica, essa réplica foi feita por você ou pelo seu adversário, procurando, bom, deixa eu ver aqui o que o autor fala sobre os fatos novos alegados pelo réu. E se ele não falar nada? Vamos ver aqui, tá? Olha um exemplo prático aqui, e lembra sempre de anotar a página, tá? Olha aqui, ó. Aqui nós já temos, na página 7, a nossa tabela com mais uma coluna. Eu coloquei aqui, ó, a manifestação do autor sobre os fatos novos trazidos em contestação. Veja, primeira coluna, petição inicial. Segunda e terceira coluna, contestação. Quarta coluna, a réplica, a impugnação. Às vezes, meus amigos, essa impugnação ela é feita oralmente. Pode ser que na audiência você vai impugnar a contestação de forma oral. Isso não significa que você pode deixar passar, que você pode deixar de impugnar algum fato trazido pelo réu na contestação, algum fato novo. Aqui no nosso exemplo, aqui que eu estou trazendo para clarear para você, lembra que lá na contestação o réu trouxe dois fatos novos.
O primeiro era, ó, quem estava conduzindo o carro no momento do acidente era o filho do autor não habilitado. E aí você lê a réplica e você vê que sobre isso o autor disse o seguinte, não, isso não corresponde à verdade. Quem estava conduzindo o carro era sim o autor, não era o filho dele. Você consegue ver que esse fato novo aqui é um fato controvertido? Consegue, né? E aí você continua lendo a réplica, procurando ver o que o autor falou sobre essa alegação, sobre esse fato novo 2. Qual é o fato novo 2? Ó, o autor não teve nenhum prejuízo por ter ficado sem carro, uma vez que ele tem outro automóvel, ele se valeu do mesmo para se locomover. Você procura lá na réplica e vê que o autor não falou nada sobre isso. Ou seja, o segundo fato novo se tornou incontroverso. Às vezes ele não falou nada de propósito, às vezes ele não falou nada porque ele comeu barriga, ele simplesmente silenciou e não falou nada sobre isso. O que você vai fazer? Fatos controvertidos você pinta de vermelho, olha aqui na nossa tabela, fatos verdes, fatos incontroversos, você pinta de verde. Olha como que fica lindo para você entender aqui na página 7, como que você tem clareza total sobre os fatos alegados na inicial, os fatos alegados e aqueles não controvertidos, inclusive na contestação, os fatos novos trazidos em contestação e a manifestação do autor sobre cada fato novo trazido na contestação. Só isso aqui, ó, se você chegar só nisso aqui, isso já te dá um cenário maravilhoso, um cenário muito mais fácil para você poder entender como que tudo vai acontecer daí em diante. Eu quero que você se lembre que os fatos novos alegados pelo requerido em contestação, se eles não forem expressamente impugnados, eles podem se tornar incontroversos e não dependerem de prova, como nós vamos ver mais adiante, tá bom? Lembra sempre disso. Por isso a réplica, a impugnação, a contestação, ela nunca vai se resumir a repetir os argumentos e os fatos da petição inicial. Se você aprendeu isso na sua faculdade ou na sua prática, a réplica é uma peça simples, é só eu repetir tudo aquilo que eu disse lá na inicial. Meu amigo, você já está errando, pode ter certeza, tá bom? Você precisa impugnar de forma específica tudo o que está acontecendo. Bom, depois de você ter feito todas as anotações sobre a petição inicial, depois que você ter feito todas as análises sobre a contestação, você vai passar para o nosso próximo item, tá? Depois de ter organizado essa tabela, olha que tabela maravilhosa que nós temos até aqui, ó. Até aqui na página 7, nós temos clareza sobre tudo isso que está aqui dentro do processo. Mas, depois de organizar essa sua tabela, você vai ter aqui mais 4 passos importantíssimos para seguir. Vamos lá? Primeiro passo. Agora que você sabe fatos controvertidos, fatos incontroversos, você vai analisar o que efetivamente deve ser provado e o que não precisa ser provado. E aí você vai olhar lá no CPC e é o próprio CPC que te fala quais fatos não dependem de prova. Tá? A regra é, todos os fatos devem ser provados. O juiz, o que o juiz faz? Ele tenta entender a realidade pretérita. O juiz não estava presente no momento do acidente, então ele olha para as provas para tentar reconstruir o momento do acidente. Então, em regra, a regra geral é todos os fatos alegados devem ser provados. Mas o CPC, ele fala quais fatos não dependem de prova. Isso está lá no artigo 374. Ele diz expressamente, não depende de prova os fatos. E aí vai lá. Primeiro, os fatos notórios. O que é um exemplo de fato notório? A pandemia do coronavírus. Você acha que existe algum cidadão no mundo que não sabe que está havendo uma pandemia do coronavírus? Esse é um fato notório. O fato notório não depende de prova. Se o autor alegar lá na inicial que está havendo uma pandemia de coronavírus, isso é um fato. Mas esse fato ele não precisa se preocupar em provar. Bom, ainda que o réu não conteste, isso é um fato notório. Aí o artigo 374 começa a ser interessante para a gente nos itens 2 e 3. Ele fala que não depende de prova os fatos afirmados por uma parte e confessados
pela outra parte. Imagina aqui, ó, se no nosso exemplo, naquele exemplo que nós estamos estudando, o réu tivesse afirmado na contestação que de fato ele passou no sinal vermelho no momento do acidente. Ele estaria o quê? Confessando esse fato. E esse fato não necessitaria de prova. Você vai ver que a confissão, ela pode acontecer ali mesmo na contestação, ou a confissão pode acontecer no depoimento pessoal, lá na sala de audiência. E aí, fato confessado não depende de prova. Tá bom? Agora, o que mais importa pra gente aqui, ó, é o item 3. Não depende de prova os fatos admitidos no processo como incontroverso. E é aqui, exatamente aqui, que está a grande importância do réu cumprir o ônus de impugnar especificamente cada fato alegado na inicial. Por quê? Porque o fato impugnado ele é tido como incontroverso. E aqui você consegue clarear na sua mente a importância de você usar essa tabela ensinada na aula de hoje, para que você possa ter clareza sobre cada um dos fatos e ver se eles foram impugnados ou não, tá bom? Também, a lei fala que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita a presunção legal de existência ou de veracidade. Isso não importa muito para a nossa aula, mas eu trouxe um exemplo aqui para você. O Código Civil, ele fala que a boa-fé de uma pessoa se presume. Tá? Ou seja, você não precisa provar a boa-fé. Se a outra parte alegar que determinado ato foi praticado de má-fé, a má-fé precisa ser provada, tá bom? Esse foi um pequeno parênteses. Mas o ouro está aqui. Os fatos admitidos no processo como incontroversos não dependem de prova. Agora, o que você vai fazer, então, com esse conhecimento do CPC? Você vai olhar para a sua tabela, tá? Você vai olhar para a sua tabela, olha aqui a sua tabela está exatamente aqui. Você já pintou de vermelho os fatos controvertidos e já pintou de verde os fatos incontroversos. Agora, olhando para a sua tabela, você vai criar uma quinta coluna na direita. Você vai criar mais uma coluna aqui, ó. Seguindo aqui a nossa tabela, você vai criar mais uma coluna. E nessa coluna você vai colocar o seguinte título: Fatos e necessidade de prova. E na sequência, você vai anotar os fatos que sejam notórios, que sejam confessados, que sejam controvertidos ou em favor do qual haja uma presunção legal. Tá? Para ficar mais claro, pode ficar tranquilo que eu já vou te mostrar como é que fica a nossa tabela. Você vai pintar de vermelho os fatos que precisam ser provados e de verde aqueles que não precisam ser provados. Vamos ver como é que fica aqui na nossa tabela? Olha aqui. Página 8, criei aqui a nova coluna, escrito fatos e necessidade de prova. É isso que você vai colocar na quinta coluna. Lembra que você identificou que o fato 1 é um fato controvertido? E como você viu, se ele não é um fato incontroverso, esse fato deve ser provado. Por isso que você vai anotar aqui na sua tabela. Veja como que fica claro para você. O fato 2, alegado na inicial, e que você viu que foi impugnado pelo réu na contestação, também é um fato que deve ser provado. Você está anotando aqui, está em vermelho, tá vendo? O fato 3, ele também foi controvertido. Quando o réu disse, olha, não há provas disso no processo, ele tornou o fato controvertido. E você vai anotar aqui na coluna que esse fato deve ser provado. O que você está fazendo nesse momento? Você está separando os fatos que devem ser provados dos fatos que não dependem de prova. Olha aqui o nosso fato 4. Você lembra que na contestação, o réu não falou nada sobre a alegação do autor, no sentido de que ele ficou 30 dias sem poder usar o carro? Ele não nega que ele tenha ficado 30 dias sem poder usar o carro. Então esse fato aqui, ó, ele não é necessário que seja aprovado. Mas você viu que na contestação o réu trouxe um fato novo. Ele fala assim, olha, tudo bem, ele ficou 30 dias sem poder usar o carro. Ou ele se omite, ele não fala nada. Mas ele não teve prejuízo. Por quê? Porque ele tem um outro carro. Ele se valeu desse outro carro para se locomover. É um fato novo, tá? O fato novo número 2 aqui que nós anotamos. E você vai ver que lá na réplica, na impugnação à contestação, o autor não falou nada sobre isso. Esse fato se tornou incontroverso. Veja como que fica claro com essa quinta coluna qual fato
necessita de prova. Quando você sabe que fato precisa de prova e que fato não precisa de prova, você evita, por exemplo, de fazer para a testemunha uma pergunta sobre um fato que não necessita de prova. Imagina que lá na audiência você formule a seguinte pergunta para a testemunha: olha, você sabe se o autor teve que ficar 30 dias sem usar o carro dele? O que o juiz vai falar? Doutor, indefiro essa pergunta, uma vez que esse ponto é incontroverso. Sobre ele, o réu não falou nada na contestação. Sobre esse fato, não há necessidade de ser provado. Veja que quando você tem clareza sobre os fatos controvertidos e o que deve ser provado, você consegue nunca mais ter nenhuma pergunta indeferida. E se o seu adversário quiser fazer uma pergunta semelhante? E se o seu adversário quiser perguntar, quanto tempo aí o autor ficou sem usar o carro? Você vai falar, olha, excelência, Vossa Excelência tem que indeferir essa pergunta é impertinente, esse fato é incontroverso, não foi dito nada na contestação sobre ele. Veja que você consegue ter o domínio de tudo que está acontecendo, simplesmente olhando para essa tabela. Essa tabela é o que você vai levar para a sua audiência até o momento, tá bom? Agora vamos ver como que a gente torna essa tabela ainda melhor, ainda mais completa. Vamos ver. Então, depois que você analisou o que deve ser provado e o que não deve ser provado, você vai identificar a quem compete a prova de cada fato e vai anotar na sua tabela. Aqui está um dos pontos de maior confusão. Professor, quem que deve provar cada um daqueles fatos? É o autor? É o réu? Os fatos novos alegados na contestação? Quem que deve provar? É aqui que você vai destrinchar e vai entender da melhor maneira possível. O Código de Processo Civil, ele estabelece regra sobre o ônus da prova. O que é o ônus? É uma incumbência, é uma tarefa. Quem tem a tarefa de provar? O artigo 373, ele traz uma regra, tá? A regra é, ao autor cabe provar o fato constitutivo do direito dele. Ao réu cabe provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Lembra que eu te falei que todas as vezes que o réu alega um fato novo na contestação, geralmente esse fato ele é impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Aqui você já sabe que a regra é todo fato novo alegado em contestação pelo réu, é ele que tem que provar. Tá? Obviamente que se esse fato se tornou controvertido, se ele se tornou incontroverso, como nós acabamos de ver, fatos incontroversos independem de prova. É óbvio também que você sabe que você tem que se atentar para a possibilidade de haver uma distribuição diferente do ônus da prova, e não dessa forma simples que está aqui no inciso 1 e no inciso 2. A gente está falando, então, na inversão do ônus da prova. Obviamente que só sobre a inversão do ônus da prova é necessário uma aula gigantesca e completa. O que nós não vamos fazer aqui, senão a gente ia precisar de no mínimo mais 2 horas de aula. O que eu vou te mostrar é, na prática, você olhar para a sua tabela, essa tabela que nós construímos até agora, tá? E analisar com relação aos fatos que devem ser provados para ver a quem que compete fazer cada uma das provas. E, para ficar tudo mais claro, você vai criar uma sexta coluna. Nessa sexta coluna, lá no extremo direito, você vai fazer essa anotação. Nessa coluna, para essa coluna, você vai dar o seguinte nome: quem deve produzir a prova do fato. Tá? Assim, você vai ter plena clareza sobre quem que deve provar cada um daqueles fatos. Vamos ver como é que isso fica na prática aqui? Olha a página 9 aqui, ó, já com a nova coluna. A nova coluna é essa: quem deve produzir a prova do fato? Vamos ver? Vamos repetir? Fato número 1. O acidente aconteceu, o autor alega lá na inicial. O acidente aconteceu porque o réu passou no sinal vermelho, no cruzamento com o sinal vermelho. Na contestação, o réu nega, fala não, quando eu passei o sinal estava verde. Como você acabou de ver, compete ao autor provar o fato constitutivo do direito dele, que o réu passou no sinal vermelho. Você já identificou que esse fato é um fato controvertido e que deve ser provado, e aqui você vai anotar, essa prova deve ser produzida pelo autor. É um fato constitutivo do direito do autor. Mas nós vimos também que na contestação, o réu trouxe um fato novo. Qual foi o fato novo? Ele trouxe 2, na verdade, né? Um fato se tornou controvertido. O réu disse lá na contestação que quem estava conduzindo o carro no momento do acidente não era o autor, mas o filho dele, um menor não habilitado.
Como o autor negou isso na réplica, esse fato se tornou controvertido, ele tem que ser provado. Como é um fato modificativo do direito do autor, essa prova deve ser produzida pelo requerido. Veja como que fica muito simples, você já viu aqui todos os fatos que devem ser provados e a quem compete produzir cada uma das provas. Fica muito simples, inclusive, para você entender a dinâmica da inversão do ônus da prova. Vamos imaginar que um determinado fato devesse ser provado pelo autor, mas fosse para ele um fato de difícil prova, muito mais fácil de ser provado pelo réu. Aí o autor ia pedir para o juiz o quê? A inversão do ônus da prova. Fica muito mais simples de entender quando que deve se inverter o ônus da prova, quando você coloca os fatos nessa tabela. Fica muito mais simples, inclusive, de você convencer o magistrado. Por isso que é importante você ter essa clareza. Então, nós estamos justamente nessa tarefa. Você está definindo quem que deve provar cada um dos fatos. Você já viu quais fatos devem ser provados e já anotou aqui do lado quem que deve produzir a prova de cada fato. Se o fato não precisa ser provado, obviamente você não precisa preencher esse ponto da coluna. Agora, se o fato é um fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor e foi alegado como um fato novo na contestação, você já viu que a regra é quem deve produzir a prova é o requerido. Olha que linda que está essa planilha. Olha como que fica tudo muito mais fácil e tudo muito mais claro para você, não é mesmo? Agora, e aí? Você fez isso? Acabou? Já acabou a sua missão? Não. Agora entra o grande pulo do gato que você, advogado, vai dar para você nunca mais cometer nenhum tipo de mancada na instrução. Depois que você cumpriu todos esses passos, você vai analisar junto com o seu cliente quais provas você tem sobre cada fato que compete a você provar. Agora que você já tem clareza, já sabe exatamente quais são os fatos que competem a você provar, quais são os fatos que competem a outra parte provar, você vai anotar na tabela, e para isso você vai criar uma nova coluna, qual é a prova que você tem para demonstrar para o juiz a veracidade de cada fato. Para isso, então, você vai criar uma nova coluna, cujo nome vai ser qual é a prova desse fato. Ao lado de cada fato que compete a você provar, você vai anotar que prova que você tem sobre ele. Olha aqui, então. Olha a coluna que eu acabei de criar. Essa aqui, ó. Essa coluna que está aqui na extrema direita. Você vai chamar qual é a prova desse fato? Então, você já identificou que o fato 1 é um fato controvertido. Você alegou lá na inicial que o acidente aconteceu porque o réu passou no sinal vermelho. O réu negou esse fato. Você identificou que é um fato controvertido, que esse fato tem que ser provado, e você identificou que essa prova tem que ser produzida por você. Você é o advogado do autor. Aí você vai escrever aqui do lado qual é a prova que você tem para mostrar para o juiz que esse fato aconteceu como você narrou. Você vai anotar aqui, ó, a testemunha João da Silva, que você já conversou com ela, ela disse, não, eu estava lá no cruzamento, na hora do acidente o sinal estava vermelho para o réu. Pronto, você já sabe que esse fato específico aqui, o fato número 1, tem essa prova testemunhal. Você já sabe também que se o João da Silva não comparecer na audiência, você tem um fato que vai ficar sem prova. Agora, você pode ter uma outra prova, não necessariamente só uma prova oral. Às vezes você tem imagens da câmera de segurança do comércio vizinho, e você anotou aqui do lado, ó, todas as provas que você tem. Você não necessariamente vai anotar aqui só as provas orais, aquelas que vão ser produzidas em audiência. Não, você vai anotar todas as provas que você tem. E você pode anotar também aqui as provas necessárias a serem feitas, como, por exemplo, uma perícia. Se for necessário provar determinado fato que você alegou com uma perícia, é aqui que você vai anotar. Você iria colocar aqui o item 3, realização de perícia tal. Tá? E assim você conseguiria ter a absoluta clareza do que precisa ser provado, quem deve provar e qual é a prova que você tem. Dá para você entender que quando você identifica dessa forma, você sabe que uma testemunha é imprescindível ou não? Você sabe se você pode dispensar uma testemunha ou não? Como que você vai dispensar o João da Silva se ele é a sua única testemunha para provar esse fato 1? Esse fato é controvertido, meu amigo. Se você não provar esse fato 1, o que o juiz vai fazer? Vai julgar improcedente, uma vez que você não provou a base do seu direito, que é o ato ilícito cometido pelo requerido. Tá? E aí você vai fazer isso com todos os outros fatos. No nosso fato 2 aqui, ele é controvertido, ele tem que ser provado, essa prova tem que ser produzida pelo autor,
pelo autor, e eu anotei aqui, ó, vamos imaginar que você tem uma testemunha, um policial, que foi ele que mencionou lá no boletim de ocorrência, por exemplo, que o réu aparentava ter sinais de embriaguez. Você vai anotar aqui, ó, essa testemunha vai provar para o juiz esse fato número 2. E você pode anotar aqui também uma outra prova. Imagina que lá no boletim de ocorrência tenha assinalado que o réu se negou a fazer o exame do bafômetro. Você vai falar, olha, excelência, a prova desse fato de que ele aparentava sinais de embriaguez, ela é feita através do testemunho que nós vamos trazer e também através dessa indicação aqui no boletim de ocorrência. Se ele não efetivamente tivesse ingerido bebida alcoólica, como ele alegou na contestação, por que ele não fez o teste do bafômetro? É claro que essa não é uma prova cabal, mas são indícios que você vai colocando a pulguinha atrás da orelha do juiz. E assim você vai fazer com todos os fatos controvertidos. Você vai anotar a prova respectiva de cada um. É óbvio que quando você vê que determinado fato tem que ser provado pela outra parte, você não precisa fazer nenhuma anotação aqui. Você não precisa fazer prova, já que é o requerido que tem que provar esse fato novo. Lembra do nosso fato novo que o requerido trouxe? O requerido disse assim, ó, quem estava dirigindo o carro no momento do acidente era o filho do autor, e não o autor. E o autor lá na réplica negou esse fato. Esse fato se tornou controvertido, ele tem que ser provado, mas essa prova tem que ser produzida pelo requerido. Então aqui, na sua parte da coluna, você não precisa produzir, não precisa escrever nada. Mas aqui tem uma questão de grande segurança. Você deve, na sua prática, analisar eventuais contraprovas que você tenha sobre os fatos novos alegados pelo seu adversário. Professor, o que é isso? O que é contraprova? Ó, imagina que para provar esse fato novo que ele trouxe aqui, ó, lembra que o réu trouxe um fato novo dizendo quem estava conduzindo o veículo não era o autor, era o filho dele não habilitado. Imagina, você sabe que é ele que tem que provar esse fato. Você sabe que isso não corresponde à verdade. Você pode, dentro do possível, se cercar de levar ao juízo contraprovas disso, para você realmente se cercar de que o requerido, por exemplo, não vai levar uma testemunha mentirosa. Tá? Imagina que o requerido leva uma testemunha que chega e fala, não, quem estava dirigindo era o filho do autor, eu vi a hora que ele saiu do carro. Se você não levou nenhuma contraprova, você não consegue desmascarar essa mentira, ou pelo menos colocar essa mentira em xeque. Então você sempre vai analisar os fatos novos alegados pelo requerido e vai ver se você tem à sua disposição uma contraprova. Por exemplo, uma testemunha que tenha visto, ó, eu cheguei no local do acidente e eu vi o próprio autor saindo do lado do motorista, então era ele que estava dirigindo. Ou então, as câmeras de segurança mostram aqui exatamente o requerido saindo do lado do carro do motorista e o filho dele saindo do outro lado. Então, eu tenho como provar, como fazer uma contraprova desse fato alegado pelo requerido. Mas veja, a incumbência de provar um fato é do requerido. Se ele não provar, o juiz simplesmente vai desconsiderar esse fato. Então, para facilitar esse seu trabalho, você vai analisar os fatos novos que foram levantados na contestação, que competem ao requerido provar, mas você vai ver se você tem alguma contraprova. E para isso, você vai criar uma nova coluna na extrema direita, para facilitar a visualização disso tudo. Olha aqui como é que fica a página 11, é a última página da nossa tabela. Você escreveu aqui contraprovas. Você viu que no nosso exemplo aqui, nós temos um fato novo levantado pelo requerido que se tornou controvertido, que efetivamente, era o filho do autor que estava dirigindo. Se você tem contraprova, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, que você tem as imagens da câmera de segurança que mostram o autor saindo do carro do lado do motorista. Pronto, você já se cercou de uma contraprova. Para que esse último item é muito importante? Para você desmascarar testemunhas mentirosas. Se você se cerca de outras testemunhas, de provas materiais, você evita que o réu invente provas na hora da audiência e você fique sem saber como agir, sem saber o que fazer. Olha que linda essa tabela agora. Essa tabela, ela te dá segurança para nunca mais errar em audiência nenhuma. Você anotou aqui as contraprovas. É óbvio que se você não tiver nenhuma contraprova, você fragiliza um pouquinho a sua defesa, mas para isso também o réu tem que mentir, tem que inventar. Isso não acontece com frequência, tá? Eu posso dizer aí que de 100 audiências, em uma talvez se tenta produzir
uma prova falsa, mas você, um advogado preparado, um expert em audiência, você tendo essa tabela e tendo clareza sobre isso, você nunca, nunca, nunca mais vai errar. Olha o que você vai conseguir. Você vai conseguir controlar a correção do juiz sobre a fixação dos pontos controvertidos. Vamos imaginar que o juiz, quando ele dá a decisão saneadora, ele fala que esse fato novo número 1 aqui, ó, quem deve provar é o autor. Você já viu, já gritou para você aqui, porque você já tem bem desenhado, que quem tem que provar isso não é o autor, é o requerido. E por quê? Porque é um fato novo, extintivo, modificativo ou impeditivo. E o Código de Processo Civil, é claro, o réu deve provar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Você consegue, então, com a clareza dessa tabela, controlar a correção da decisão do juiz. Mas você também consegue controlar se o juiz agiu certo quando ele distribuiu o ônus da prova. Veja como fica simples. Nessa coluna aqui você já escreveu quem que deve produzir a prova do fato. Se o juiz distribuiu de forma diferente e não fundamentou, porque ele pode, né? Nós vimos que com base na distribuição dinâmica do ônus da prova, na inversão, o juiz pode, mas ele precisa fundamentar. Se ele distribuiu de forma diferente do que está na sua tabela, ele errou. Você sabe como impugnar, você sabe como agravar. Você também vai saber exatamente quais são as perguntas pertinentes e quais são as perguntas impertinentes. Toda vez, essa é a chave, toda vez que você tentar perguntar alguma coisa fora dos fatos controvertidos, tá? A sua pergunta tende a ser indeferida. Obviamente que às vezes você faz uma pergunta para chegar na pergunta que tem a ver com o ponto controvertido. Se o juiz tentar ou quiser indeferir essa pergunta prévia, você vai explicar para ele, não, excelência, essa pergunta que eu estou fazendo tem a ver com o fato controvertido número 1. O fato controvertido número 1 é isso aqui, ó. O acidente aconteceu porque o réu passou no sinal verde ou no sinal vermelho. Pronto, você justificou. Você consegue, então, nunca mais ter as suas perguntas indeferidas. E, paralelamente, você sabe sempre impugnar as perguntas impertinentes feitas pelo seu adversário. Você consegue impugnar eventuais provas desnecessárias requeridas pelo seu adversário. Você já viu aqui, ó, qual fato deve ser provado, quem que deve produzir cada tipo de prova. Imagina que nesse caso do nosso exemplo, o réu pede a produção de uma prova pericial. Qual é a pertinência de se produzir uma perícia aqui, ó, para resolver esses fatos controvertidos? Aqui não tem nada que dependa de conhecimento técnico. Se você come barriga, se você não tem a clareza dessa tabela, você não impugna a perícia e com isso o réu consegue enrolar mais um ano o processo. Veja que você consegue, com a clareza que essa planilha aqui te dá, que essa tabela te dá, identificar que prova é pertinente para provar cada um dos fatos. E com isso, a chance de você convencer o juiz é muito maior. A clareza dessa tabela também te permite sustentar a correção e pertinência de eventual pergunta indeferida pelo juiz. Imagina que o juiz, você está fazendo perguntas sobre um determinado fato que você viu aqui que é controvertido na tabela, e o juiz não está prestando atenção, ou mesmo prestando atenção, ele indefere uma pergunta. O que você vai fazer? Você vai falar, excelência, com a devida vênia, essa pergunta ela é pertinente porque ela diz respeito ao seguinte fato controvertido. E aí você fala, ó, o réu apresentava sinais de embriaguez, isso está afirmado na inicial. Na contestação, o réu negou, então esse é um fato controvertido. Por isso é importante eu perguntar para o policial se o réu estava cambaleando, se o réu estava com o olho vermelho, para poder provar esse fato controvertido. Veja que você justificou, o juiz não tem mais como sustentar o indeferimento da sua pergunta. Obviamente que se o juiz insistir em indeferir, tudo vai ficar anotado em ata e você consegue, em eventual recurso, anular tudo aquilo que foi feito, inclusive voltar à audiência. Com essa tabela, com a clareza dessa tabela, você consegue demonstrar nas alegações finais onde que está a prova de cada fato. Vamos imaginar, então, você já sabe quem que deve provar, qual cada um dos fatos controvertidos, você já sabe qual que é a prova que você tem de cada fato, e aí lá nas suas alegações finais, você olhando para a tabela, você consegue fazer as alegações, dizendo, excelência, o processo tem
3 fatos controvertidos. O primeiro é, quem que estava, o réu quando passou no cruzamento, o sinal estava verde ou vermelho. Ficou provado aqui esse fato, que a culpa é do réu porque ele passou no sinal vermelho. A testemunha João da Silva foi ouvida, confirmou esse fato. As imagens da câmera de segurança confirmam esse fato. Então pronto, você alegou, o réu se contrapôs, você provou e agora você mostra nas alegações finais aonde que está a prova desse fato. Meu amigo, como que a sentença vai ser improcedente dessa forma? Veja que eu estou te dando um passo a passo, uma receita de bolo. É só você multiplicar para todos os seus processos. Segue essa tabelinha que você torna o direito cada vez mais matemático para você. E essa tabela também te facilita demonstrar em eventual recurso onde foi que o juiz errou. Imagina que na sentença o juiz fala, ele julga improcedente o pedido, porque ele fala que o autor, aqui no nosso exemplo, o autor não provou que era ele que estava dirigindo o veículo e não seu filho. Olha, a sua tabela já te mostrou que esse foi um fato novo suscitado pelo requerido e que competia a ele fazer a prova e não ao autor. Você já tem prontinho aqui o seu recurso. Só de olhar para essa tabela fica tudo muito, muito mais fácil. Olha, para resumir tudo que nós falamos, essa tabela que eu te ensinei a fazer hoje te dá o total controle, não só da audiência, mas de todo o processo. Olhando para essa tabela, que vai ser sua, eu vou disponibilizar um modelo editável para você. Você pode apagar tudo aquilo que eu coloquei aqui, ó, e usar como sua em todos os seus processos. Agora, você que está aqui comigo, você vai ouvir tudo isso que eu falei. Você vai pegar esse material e vai guardar, não vai usar. Com isso, você torna a vitória em qualquer processo muito mais perto. Obrigado, fica com Deus e até a próxima.